sofresse e ressuscitasse dos mortos, para entrar em sua glória. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Johnny, diletíssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza desse discurso do Evangelho de João, eu vou para o Pai, nos dá sempre a graça da entrega, essa entrega de amor sincera, que Jesus faz ao Pai, pois eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Esta vontade que é realizada no próprio Cristo, o Cordeiro imolado, aquele que derrama o sangue e do seu coração jorra também a água, dizendo que no nosso batismo nós recebemos a identidade da vida eterna e somos consagrados pelo Espírito Santo, pois somos resgatados do pecado e da morte. E essa identidade nos configura todos ao Pai. Jesus não faz apenas um discurso da sua partida, mas faz um discurso da própria eternidade que todos nós recebemos. E essa eternidade é a eternidade da consagração no Espírito Santo, esta oferta total do Filho ao Pai, porque Ele não veio fazer a vontade, e eu não vos dou como o mundo, pois o mundo nos oferece apenas a condição de corrermos atrás dos nossos próprios interesses e dos nossos egoísmos. E correndo atrás dos interesses e do egoísmo, nós não silenciamos o coração para compreender os dons do Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer de nós, esse segredo messiânico que São José guardou tão profundamente. São José guardou o segredo messiânico, primeiro porque ele escutou
o próprio Espírito Santo. E em sonho foi revelado: Maria, a tua esposa, está grávida pela obra do Espírito Santo. Ela está cheia da graça do mistério de Deus. Esse mistério da encarnação, onde todos nós também nos encarnamos no ventre da nossa mãe e recebemos desde ali a graça do Espírito Santo, que nos teceu, que nos formou, que nos fez sermos consagrados desde o ventre. É este anúncio a São José, é um anúncio daquele que protege a Sagrada Família, aquele que protege e guarda no profundo do seu coração esse segredo messiânico, esse silêncio harmonioso, pois ele está como defensor desta família, como cada pai, como cada mãe de família deve defender os seus filhos, deve defender os laços afetivos desta verdadeira comunhão. Assim também São José guardou, e assim levou o menino para ser apresentado no templo. O menino completou os dias e foi apresentado no templo, como nós também somos apresentados no nosso batismo para a consagração desta identidade no próprio Jesus. Pois é Jesus na sua carne que resgata as nossas dores e faz aliança conosco, simplesmente pela entrega do seu corpo na cruz. Essa entrega dessas santas chagas, é nessas chagas que reconhecemos as nossas dores, pois o caminho de São José não foi fácil. Foge com a mulher para o Egito, pega Maria e teu filho e foge, porque estão procurando te matar. Hoje vemos na primeira leitura também Saulo, que era perseguidor, depois da conversão também a comunidade dos gregos, pois Saulo, que é o próprio Paulo, foi pregar aos gregos e diz, o nosso Deus é o Deus do mistério, deste altar que não tem nenhuma identidade, mas ele está ali. Ele não é Apolo, ele não é Dionísio, ele não é qualquer um outro deus grego, mas o nosso Deus é o Deus que fala ao segredo do nosso coração. É esse Deus que assume as nossas dores e nos resgata a identidade, porque Ele fala no nosso interior. Ele nos dá a fortaleza do próprio Espírito Santo que habita em nós e nos faz todos guardarmos esse segredo messiânico, como José guardou, como o próprio Saulo guardou depois da sua conversão, e diz: o meu tesouro maior é a fé, não é a ambição desmedida do que eu estou procurando, porque se eu procuro apenas no exterior, nada encontro, mas quando eu prescruto dentro de mim mesmo, eu me encontro lá, configurado no próprio Cristo, que me consagrou pelo batismo, e assim guardamos a nossa fé e o amor como sentido de atuação das nossas próprias ações. Pois nos dizia a carta de João no domingo, filhinhos, não vos ameis apenas por boca, mas pelas ações, porque às vezes as nossas bocas falam e não praticam aquilo que nós falamos. Mas é preciso amar de verdade,
É preciso amar com o coração e guardar no nosso coração não nossa inquietação. O mundo inquieto, o mundo relativo, quer formar apenas uma fé, não fé, mas interesse de valor. E nós não somos movidos pelos interesses de valores, nós somos movidos pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz e nos leva sempre a este segredo, a esta condição, onde só pode dar a resposta nós mesmos. Cada um de nós devemos dar a nossa resposta a Jesus, que às vezes nós ficamos projetando para qualquer verdade, projetamos para que os nossos pais deem a resposta por nós, projetamos para que os outros deem resposta por nós, e assim vamos vivendo a inquietude do próprio tempo, dizendo que a nossa vida é apenas movida pela verdade dos nossos interesses, onde nós fazemos aumentar a violência, porque não compreendemos a nós mesmos, e assim agimos com caprichos e orgulhos diante dos outros, até mesmo impondo um poder que nós pensamos ter, mas nosso poder é sempre impotente, porque Deus nos dá este segredo messiânico para que possamos chegar aos frutos da maturidade, pois somos como ramos que logo faz brotar as folhas, logo aparece a contemplação das flores, para depois amadurecermos os frutos. Esses frutos de contemplação, onde nós perdemos as nossas forças, porque a nossa força está nele, não apenas nas nossas condutas de interesse. E São José, ele guarda este segredo, porque ele sabe que está cuidando do Filho de Deus, ou melhor dizendo, ele está cuidando do próprio Deus. E cuidar de Deus é sempre elevar a vida ao salto qualitativo do amor. Esse amor que tudo transforma, esse amor que é fonte original, esse amor que não está apenas na acidentalidade do nosso querer, pois o nosso querer se esvazia quando nós não conseguimos. E hoje nós confrontamos o mundo e entramos logo em depressão, porque nós apenas queremos olhar para a nossa própria potência. E quando não temos ela como poder, nós desafiamos a Deus e dizemos que nós somos impotentes, que somos fracos e que não podemos sair da nossa fraqueza. Que antes, cada um de nós deve dar o salto qualitativo para o mistério e não apenas olhar para si mesmo e determinar o que seja Deus. Nós queremos tirar Deus como centro da nossa vida e colocarmos apenas a nós mesmos. Por isso que o mundo grita, o mundo está em crise, o mundo está em depressão, porque tirou Deus, a pedra angular que os pedreiros rejeitaram, agora tornou-se a pedra de sustentação, nos dizia no quarto domingo da Páscoa. E neste diz, ele é a sustentação, porque ele é a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, aquele que cuida, que corta os nossos ramos secos, que faz com que o nosso coração seja adubado pela graça do Espírito Santo e possamos colocar como centro da nossa vida o próprio Deus. Este segredo messiânico que só podemos tocar pelo amor e pela fé. Sem essas duas categorias, nós não tocamos em Deus.
Nós podemos até tocar racionalmente em nós mesmos e dizer que Deus não existe, apenas rejeitando para satisfazer os desejos egoístas do mundo. Mas nós somos feitos pelo amor, nós somos originados pela própria fonte da consagração deste batismo que nos resguardou, que nos resgatou a sermos sempre firmes no amor de Deus, para que não desviemos a nossa conduta daquilo que é essencial, pois Jesus é a seiva elaborada, pois a seiva bruta que corre diante de todo o caule, ela tem que ser transformada pela luz do sol, que na fotossíntese, quando o sol bate na folha, ela logo sintetiza a luz que perpassa por toda a planta, dando a revitalização da energia e o poder da própria luz. Assim, Jesus é a nossa luz. Ele é aquele que nos orienta a sermos fundamentados neste silêncio de São José, nesta misericórdia tão grandiosa, que nós não podemos nos entregar pela desconfiança, que muitos se entregam pela desconfiança, dizendo que não existe Deus. Se não existe Deus, existe apenas as minhas forças. E as minhas forças devem lutar contra o meu irmão, que é meu adversário, para eu conquistar o lugar que ele queria. Mas o lugar de cada um de nós é sempre o amor de Deus, pois nós não estamos no mundo para competir lugares, pois cada um de nós guardamos o nosso lugar no coração do amor de Deus. Assim eu volto para o Pai, cumprindo a trajetória que tão Paulo vai fazer, indo em todas essas comunidades, sendo ameaçado, sendo apedrejado, aquilo que ele fizera com Estevão em um primeiro momento, ele agora sente na pele a própria condição de ser cristão, desafiando o próprio caminho para encontrar a misericórdia do amor, pois ser cristão é configurar-se a Cristo pela sua identidade e saber que a fé nos sustenta na grandeza deste amor messiânico. O silêncio de São José é o silêncio contemplativo que todos nós devemos voltar para contemplar a nossa vida e dizer no nosso próprio caminho quais são as barreiras que estamos enfrentando, quais são as guerras interiores que eu tenho que vencer dentro de mim para poder mergulhar na fonte misericordiosa do ressuscitado. É Jesus vencedor da morte, que vem cumprir a missão do Pai, como todos nós cumpriremos, e um dia nos entregaremos como frutos de salvação, porque a nossa vida foi sempre na prática da justiça e do bem comum que desejamos a todos. Que assim guardemos, a exemplo de São José, todo o segredo messiânico e possamos estar sustentados no próprio Cristo, que nos amou por primeiro e em sacrifício corrigiu os nossos pecados. Que Jesus nos dê sempre a graça e a misericórdia de elevarmos o nosso coração sempre a este segredo messiânico, onde temos que fazer experiência com as nossas atitudes e o nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.